Oi pessoal, eu sou a Juliana e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo primeiro caderno que eu usei em 2023. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like que me ajuda muito e se inscreve para mais vídeos de Bullet Journal. Eu vou começar pelo caderno. Esse aqui é um caderno A5 da Books Decor. É a minha primeira experiência com a marca e eu gostei bastante. O caderno ele é bem resistente, tem a folhinha grossa, do jeitinho que eu gosto, e ele tá assim, perfeito, parece novo ainda. Eu não tive nenhum tipo de problema com ele. Eu tava com medo que o elástico pudesse não aguentar, porque ele ficou bem grossinho mesmo, assim. Então, é um pouquinho apertado para colocar o elástico, mas não dá nenhum sinal de que o elástico vai estourar nem nada assim. Ele continua bem firme, então minha experiência com a marca tá ótima. Eu realmente não tenho o que reclamar, então eu vou recomendar ele para vocês. Vou deixar o link na descrição da loja, um cupom de desconto também, para quem tiver interesse. Agora sim, vamos pro tour. Abrindo aqui, a gente tem as primeiras páginas. Para capa, eu fiz uma colagem. Eu gosto de usar muito papel craft. Então, coloquei aqui com mais algumas imagens, outros tipos de adesivos. Eu gosto de misturar bastante, fazer uma composição legal. Aqui no começo eu gosto de colocar também os ícones que eu uso para me organizar. Não são os mesmos, né, os originais do método Bullet Journal. Esses aqui foi eu que criei e funcionam muito bem para mim. E eu gosto de ter aqui para ser uma legenda, né, pensando no futuro, para ficar mais fácil de interpretar o que cada ícone significa. Meu nome, a marcação de que esse é o primeiro caderno de 2023, porque eu sempre acabo usando 2, porque eu escrevo bastante. Próxima página, a gente tem a página de resumo do ano. Geralmente essa página de calendário o pessoal usa de Future Log. Eu não uso para isso, eu realmente uso para resumir as coisas mais importantes que aconteceram no meu mês, ou coisas que eu quero me lembrar, como, por exemplo, o médico, né, para eu ter uma visão resumida do meu mês de uma forma mais rápida, com essas 2 páginas. Mês de junho eu ainda não coloquei aqui, porque quando eu tô gravando o vídeo o mês acabou de finalizar, ainda não tem alguns detalhezinhos que ainda não terminei, mas vou anotar aqui também. Aqui eu tenho o registro do meu ciclo, uma página de decoração, só para ocupar esse lado da página. E aqui as minhas metas, né, do primeiro semestre, eu divido por categorias. E agora no meio do ano eu vou revisar, né, para fazer as metas do próximo semestre. Eu deixo uma marcaçãozinha aqui para ficar mais fácil de localizar. Para todo mês eu estar revisitando essa página, né, para conseguir passar as metas pro mês. E assim, né, aos poucos ir conseguindo realizar. Aqui já começa o meu mês de janeiro. Aqui eu também marco todo começo de mês com uma flagzinha, para ficar fácil de localizar o mês por cima. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aí eu consigo chegar no mês com mais facilidade. Eu gosto de fazer meses bem temáticos. Então aqui pro mês de janeiro eu escolhi o rosa e o azul. E eu decoro bastante também. Então essa aqui foi a minha capa de janeiro. Aqui o calendário, gosto de calendário grande. E como eu já uso o Bullet Journal desde 2017, eu já testei vários estilos de páginas. Ainda testo algumas, mas eu tenho um formato mais ou menos fixo, né, das páginas que funcionam para mim. Que é a capa, o calendário nesse formato grande. Eu uso esse calendário também, não é para planejamento, é para registro do que aconteceu. Eu gosto de fazer dessa forma para visualizar o meu mês inteiro. Então, viagens, coisas que foram acontecendo e tudo mais. Aqui, outra página também, metas, tarefas, os livros que eu li no mês e os filmes. Também faço esse registro. E aqui eu faço o registro dos seriados que eu assisti, né, pelo número de temporadas, de episódios e temporada.
E eu gosto sempre de colocar uma listinha das coisas que vão estrear. Eu tenho Netflix e Amazon Prime, então com base nesses dois streams eu anoto, né, o que eu pretendo assistir, que eu sei que vai estrear. E eu dou um checkzinho quando eu assistir. E aqui eu vou começar minhas semanas. E antes de começar a semana, eu gosto de ter um planejamento semanal. Uma página que está funcionando muito bem para mim. Então eu coloco aqui o calendário, marco geralmente a semana que eu estou, né, para ter uma visão boa do onde que eu estou no meu mês. Lista de tarefas para semana, rastreador de hábitos, lista de coisas que vão estrear, né, para assistir naquela semana e uma área de anotação para a próxima semana, seja coisas que eu preciso fazer, seja médicos, eventos, enfim. Faço essa separação de página. E aqui a gente tem os meus layouts. Eu gosto muito de layout vertical em lista, é o modelo que eu mais gosto, mas não é por causa disso que eu não faço layouts diferentes, eu gosto de fazer coisas diferentes. Acho que o legal do bullet journal é isso, né, a liberdade que você tem. Então, sempre que eu tô com vontade, eu faço coisinhas diferentes, mas que eu sei que ainda assim vão funcionar comigo. Quando eu comprei esse caderno na Books Decor, lá eles vendem também folha craft e folha preta, já com pontinhos, ela já é pontilhada. Então eu comprei algumas, vocês vão ver elas ao longo do tour, porque realmente eu gostei e uso bastante. Eu gosto de fazer essas inserções assim de papel, então eu uso washi tape para fazer isso. E gosto de fazer essas abinhas. Essa aqui seria uma fake Dutch Door, que geralmente você corta, né, da própria folha, que eu incluí um papel de fora. Mas eu gosto bastante de fazer essas brincadeirinhas. Eu acho divertido transformar o bullet journal num pop-up, assim, algo com movimento que eu posso abrir, gira para o lado, papel, abre para frente, para cima. Eu gosto dessa sensação de movimento. Então aqui eu tenho uma semana, o restinho da semana e mais um planejamento semanal. Ó, aqui já é um layout um pouquinho diferente. Funciona também esse tipo de separação para mim, de layout horizontal com duas colunas, porque também cabe bastante coisa escrita, esse tipo de coisa que eu gosto. Tem dias também, semanas que eu não tenho tanta coisa para fazer, então eu posso diminuir um pouquinho, aumentar. Aqui mais uma inserção de papel, craft. Outra semaninha. Às vezes eu coloco esse estilo de layout de 3 dias com esse layout horizontal para cima ou para baixo. Eu gosto de brincar bastante dessa forma. Ó, aqui eu tenho 2 listinhas de tarefas, layouts verticais e abinhas. Para o mês de fevereiro, eu fiz um tema meio nostálgico, digamos assim. Então, eu tinha adesivos do Cartoon Network, adesivos dos Ursinhos Carinhosos, que marcou bastante a minha infância. Então, eu usei todos esses adesivos, fiz tudo bem colorido. O resultado ficou bem gracinha. Então, aqui é o meu calendário do mês. Metas, tarefas, leituras. Aqui pela primeira vez eu tentei dar nota para os filmes. Foi legal, acho que eu tentei mais algumas vezes ao longo dos meses, mas acho que eu não continuei. Não sei se eu vou continuar. Eu acho legal saber, né, o que eu achei dos filmes, não só de livros e seriados, mas não sei, ainda estou formando opinião sobre isso. Aqui, seriados, acompanhamento e o planejamento semanal. Aqui eu já fiz um pouquinho diferente de novo. Eu gosto de escrever bastante, registrar bastante coisa no bullet journal. Testei esse formato de 3 dias. Aqui eu achei bem legal, também funcionou bem. Aqui também. E decoração.
Outra semaninha, essa aqui todo de ursinhos carinhosos. Aqui, mais alguns dias. Lista de tarefas aqui no cantinho. Essa aqui foi focada nas meninas superpoderosas. Ficou muito legal essa semana. Aí quando sobra espaço eu aproveito para decorar um pouquinho mais. Últimos dias de fevereiro. E para o mês de março, que é o mês do meu aniversário, eu gosto sempre de, né, fazer algo diferente, me dedicar bastante na decoração. E aqui para março eu quis fazer um mês todo preto e branco. Eu tinha esses adesivos de menininha em preto e branco, que são muito lindos, e eu quis aproveitar para usar. Usei esse papelzinho aqui que é transparente e usei também papel preto, já vou mostrar para vocês. Então aqui no calendário eu usei folha preta, aquela folha que eu comentei para vocês, que eu comprei no mesmo site do caderno. Cortei do tamanho e incluí com washi tape, então fiquei com esse calendário, né, metade, metade, achei bem legal o resultado. Ficou bem bonitinho. Aqui metas e tarefas no lado preto e as outras coisas, né, que eu rastrei no lado branco. Achei que ficou bem legal, assim, essas composições, frases, washi tape, bem bonitinho. Seriados, uma página de decoração, de vez em quando eu gosto de fazer, né, quando eu quero começar a semana numa página mais pra frente. Então eu decoro. Aqui março eu fiz uma inclusão de Dutidor também. Esse tipo de inclusão de uma folha, ela é bem simples de fazer no caderno, mas eu andei fazendo mais pra frente uma outra inclusão que foi mais complicada, mas já mostro. Aqui eu só colei uma parte preta, usei caneta Dot de pontinho, né, que faz pontinho prateado aqui, ficou bem legal. Aproveitei o tema preto e branco pra fazer meio que espaço também, né, com as cores que eu combinava. Dei uma roubadinha aqui. E aqui, nessa semana, eu fiz uma inclusão de 2 páginas. Então, o que é? A gente tem 2 páginas pretas. E aqui foi bem complicadinho de eu entender como é que isso aqui ia funcionar. Eu tive que tirar várias vezes esse washi tape, porque estava soltando. Até que eu realmente entendi qual que é a melhor forma de fazer a inclusão de duas páginas. Para quem tiver interesse, que você pode incluir qualquer tipo de papel, né? Se você quiser incluir 2 páginas, eu recomendo que você junte essas 2 páginas primeiro, essas 2 folhas, né, separado. Junta as duas, aí sim você coloca elas no caderno, junta de um lado e com a washi tape, né? E junta do outro, que aí você vai ter ela bem mais firme do que se você tentar. Coloca uma, depois coloca a outra em cima. Foi assim que eu tinha feito e deu bastante problemas, não funcionou. Então depois que eu tirei tudo, juntei essas 2 primeiro, separado, né, fora do caderno, e depois coloquei lado a lado, aí sim funcionou. Mas bullet journal é isso, né? Teste e a gente erra e depois a gente acerta, né? Aprende com os erros. Aqui eu escondi o meu rastreador de hábitos. Semaninha toda preta. Aqui eu fiz um cortezinho para fazer uma abinha, um negocinho aqui diferente. Aqui eu incluí uma folhinha. Não foi nenhuma folhinha do Bush, foi de outro caderno que eu tenho uma folhinha mais de gramatura mais baixa. Incluí aqui para fazer uma lista de tarefas maior. Gosto de fazer isso bastante. Aqui do ladinho tem um rastreador de hábitos. E aqui a gente inicia o mês de abril. Abril geralmente eu faço assim temático de
folhas, mais tom de verde, mas dessa vez eu resolvi fazer mais temático de outono. Usei régua de letra para fazer os títulos, era como eu usava bastante lá no começo do canal, então foi um mês de relembrar, né, coisas que eu usava, usei lápis de cor, então foi bem legal, assim, tomar as origens. Aqui o calendário. Usei de novo menininhas, eu gosto bastante, tenho bastante, então usei aqui de novo. Aqui eu incluí um pedacinho de papel para aumentar minha lista de lidos. Adoro quando isso acontece. Não é sempre que acontece, geralmente eu leio 2, 3 livros por mês, depende do tempo que eu tenho, mas aqui rolou ler bastante. Então, coloquei aqui. Aqui ainda tentei colocar a classificação para filmes. Isso não vai durar muito tempo. Séries. E as semanas. Dessa vez, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu mudei a cor que eu sempre uso para preencher as semanas. Geralmente eu uso caneta preta. Dessa vez eu testei várias canetas diferentes. Essa aqui é a Pentel Energia 05 marrom. Gostei bastante de usar ela. Então vou usar outras cores também ao longo do mês para preencher. Achei que ficou bem bonitinho, combinou bastante, né, com as cores que eu tinha escolhido, então ficou bem legal. Aqui ainda tá o marrom. Esse aqui foi um layout que eu não costumo fazer tanto, que geralmente eu monto os layouts, né? Deixo eles já montadinhos, depois eu só vou preenchendo, né? Escrevendo o que aconteceu em cada dia. Aqui não, aqui eu deixei ele livre e fui escrevendo dia a dia e seguindo e decorando, né? Conforme os espaços iam se formando. E ficou muito legal o resultado, achei muito bonita essa página. Eu preciso lembrar de fazer mais vezes, né, esse estilo, porque o resultado sempre fica muito legal. Mas como eu sempre monto antes para bater foto e mostrar para vocês lá no Instagram, né, em tempo real, para ajudar como inspiração para vocês, esse tipo de layout que eu vou montando aos poucos, né, não dá de mostrar tão rápido para vocês, mas funciona também, é bem legal. Aqui eu já usei outra cor, foi a Sarasa 05, nesse tom assim meio que amarelo queimado, talvez. Eu descobri que algumas canetas, como essa minha folha ela é muito fininha, ela é muito lisa, algumas canetas não funcionam tão bem. Foi o caso dessa Sarasa que ela falhou bastante, mas é linda mesmo assim, só que em alguns casos as canetas não funcionam tão bem, às vezes você acha que é culpa da caneta. Mas também não é nem culpa do caderno, é só uma peculiaridade, né, que eu não sabia, fui descobrindo com o tempo. Aqui eu voltei para a cor marrom. E aqui eu viajei, então eu só registrei o que aconteceu no dia, né, em vez de colocar no formato de ícones, porque eu só, né, tava passeando e registrei o que aconteceu nos dias. Mês de maio. O tema escolhido foi café e livros. Eu tinha bastante adesivo desses dois temas, então eu juntei tudo. Juntei um kit de washi tape que eu não tinha usado ainda. Acho que são 2 kits aqui. Então, juntei e o resultado, assim, pra mim, ficou lindo. Gostei bastante. Fiz essa colagem aqui na capa. Meu calendário. Aqui eu tinha errado, eu escrevi o que era para ter escrito aqui, eu escrevi em cima. Então, aproveitei, botei um adesivinho aqui, fingi que nada aconteceu. Metas e tarefas. E aqui para fazer uma graça, né, eu queria colocar essas flagzinhas de livros. Eu cortei um pedacinho da página. Aí deixei as leituras na frente, os filmes aqui atrás. E aqui uma página de decoraçãozinha com outras flags para dar de ver aqui. Seriados, todos aqui. E o planejamento da semana. Essa semana aqui foi toda vertical. Umas colagenzinhas. Carimbo, eu uso bastante carimbo também. Aqui.
Para essa semana eu fiz toda ela com Dot Door, então eu cortei e fiz aqui com coresinhas diferentes. Ficou bem fofinho. E aí o planejamento semanal ficou nas laterais, né? Tarefas, calendário, hábitos. Essa aqui eu acho que foi uma das minhas semanas favoritas desse mês. Ficou nesses tons aqui de azul, bem bonitinho. E aqui eu fiz, né, horizontal e 4 dias. Listas também dá de escrever bastante, dá de decorar bastante. Layout bem legal. Aqui o domingo, deixei ele bem com bastante espaço. Mais um planejamento semanal. Aqui com bastante decoração. Eu realmente tinha bastante adesivo, bastante coisa que eu queria usar. Eu aproveitei mesmo. Ó, aqui mais uma listinha de tarefas que eu incluí aqui. Até o mês acabar. E os últimos 2 dias do mês de maio, deixei com bastante espaço, decorei. E aqui a gente chega no mês de junho, último mês desse caderno. Eu escolhi o tema cores, arco-íris. Então aqui na capa, pela primeira vez, eu fiz uma capa dupla mesmo. Então, coloquei imagens com cores em degradê, que né, meio que montam, de certa forma, o arco-íris. Com o nomezinho de junho aqui. Ficou muito fofo esse mês. Calendário. Eu uso etiquetadora também para fazer título às vezes. Gosto bastante. Metas, tarefas, leituras. Filmes aqui eu coloquei um papelzinho para caber mais. Eu fiz também, não sei se deu de notar, cada página meio que vai ter uma cor como base, então aqui é o amarelo, aqui o verde, dos seriados, uma paginazinha de colagem. E cada semana vai ter também uma cor base. Essa primeira semana é em tom de azul, então eu juntei vários materiais que eu tinha aqui nesse tom, para montar a semana. Adesivo, washi tape, imagem, adesivo de bolinha, tudo assim que eu tinha mesmo. Fiz uma semana com bastante espaço. Semana dos Dias dos Namorados, né, em vermelho, e com esses adesivos de pandinha muito fofos. E aí eu coloquei uma aba para sábado e domingo aqui. Mais uma semana agora em roxo, tons de roxo. Aqui faltou espaço e eu incluí um papelzinho. Aqui também é outra inclusão que eu fiz. Se tem washi tape na frente e atrás, vocês podem ter certeza que é inclusão. Quando não tem é porque eu cortei da própria folha. Aqui a última semana em tons de rosa. Esse aqui ainda não tá completa porque é a última semana do mês. Então ainda tem coisa para dar baixa, coisa para fazer anotação, finalizar o rastreador. Mas eu queria gravar logo esse vídeo para vocês. E, né, como são os últimos dias, eu usei bastante espaço, decorei bastante. E falta escrever aqui o último dia. E essa aqui é basicamente a última página. Mas aqui eu ainda tenho algumas paginazinhas em branco, mas são bem poucas. Vou poder usar elas para cortar e fazer do outdoor pro próximo caderno. Ó, algumas que eu cortei. A página de pen teste, que eu acho fundamental, uso bastante. Aqui no final. E o último item
que foi algo que eu usei muito. Foi minha régua de grid. Sério, eu usei demais. Sempre que eu montei o layout eu usei. Não tive uma vez que eu não usei essa régua. Então, para ter os numerozinhos, né, de quantidade de quadradinhos. E aqui as outras marcações de separações. Sério, isso aqui é muito prático. E eu sempre deixo aqui no cantinho, no final. Fecho e fica aqui guardadinho. Já tem vídeo no canal mostrando o novo caderno que eu vou usar, as páginas iniciais, o mês de julho. Eu vou deixar o link dele na descrição para quem ainda não assistiu. E no meu Instagram vocês vão poder encontrar muito conteúdo também, spoiler de comprinhas, os layouts das páginas, como eu comentei com vocês, e muito mais. Então, me acompanha no Instagram, o link também está na descrição. E muito obrigada por ter assistido o vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!